Tipos de sujeito. Para começar, a gente precisa encontrar o núcleo do sujeito. Assim, nós classificaremos o sujeito. O que é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é a palavra que está ligada diretamente ao verbo. Nós vamos começar com o sujeito simples. O que é o sujeito simples? É o sujeito formado por um núcleo. Veja, eu sou legal. Sujeito eu. Luiz Fernando Veríssimo é nota 10 em crônica. O Luiz Fernando Veríssimo é um substantivo composto, é um sujeito simples. Isso é muito legal. Sujeito isso. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Sujeito ela. Veja que tem o todo dia antes, é um advérbio de tempo, e ele não está não está com vírgula, tá? De acordo com a gramática normativa, o advérbio, quando é passado para frente, geralmente vai com vírgula. Mas nesse caso não, porque tem apenas duas palavras. Alguns gramáticos dizem que com mais de três palavras se coloca a vírgula ou não, mas isso não é questão de agora, tá? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Sujeito ela. Sujeito simples, pessoal. Os dois estão namorando? Sujeito, os dois. Núcleo do sujeito é o dois. O artigo não faz parte do núcleo. Quem disse? Sujeito é o quem. Achava legal os livros que o levava a viajar. Repare que o pronome relativo que é o sujeito da segunda oração. Sujeito simples, entendeu? Então vamos passar para frente. Agora vem o sujeito composto. O que é o sujeito composto? É o sujeito formado por mais de um núcleo. Eu e ela nascemos para brilhar. Sujeito, eu e ela. Núcleo, eu e o núcleo, ela. O e não faz parte do núcleo. Manuel e Joaquim são portugueses. Veja bem o núcleo Manuel e o núcleo Joaquim. Isso e aquilo são as mesmas coisas? Sujeito isso e aquilo. Núcleo isso e o núcleo aquilo. No Congresso, deputados e senadores juram que são impunes. Veja, o no Congresso está antecipado, só que nesse caso eu coloquei uma vírgula. Deputados e senadores, sujeito. Núcleo, deputados e núcleo, senadores. Sujeito composto, entendeu legal? Então vamos passar adiante. Agora vem o caso do sujeito desinencial, que também é chamado de elíptico ou oculto, né? São três nomes para o mesmo estilo de sujeito, que é o sujeito que sabemos quem é o sujeito através da desinência verbal. Repare, sabemos, quem sabemos? Nós. Então será assim que será sabido quem é o sujeito, né? Fomos ao cinema. Nós fomos ao cinema. O nós não aparece na frase, mas nós sabemos que se trata de nós pela desinência verbal. Essa é a frase que o seu pai sonha em escutar. Cansei de ficar à toa, vou estudar. Eu cansei, eu vou, né? Fostes ao cinema? Tu fostes. Em algumas partes do Brasil ainda se fala o tu, conjugando dessa forma. Sujeito desinencial. Agora, peidei. Quem peidei?
Sujeito desinicial, certo? É fácil, não é? Então vamos passar adiante. Sujeito indeterminado. Veja o nome, indeterminado. Sujeito que não se sabe ao certo quem é. E a característica, o verbo fica na terceira pessoa do singular com o pronome se ou na terceira pessoa do plural. Vende-se essa casa. Repare o verbo vender, terceira pessoa do singular. Vende-se, o pronome se. Precisa-se de pessoas boas para ajudar o país. Veja o verbo precisa, terceira pessoa do singular. Precisa-se, o pronome novamente. Serve como indeterminador de sujeito, né? Agora, na terceira pessoa do plural, falaram mal de você. A gente não sabe ao certo quem falou, né? Quem falaram, quais foram as pessoas. Prometeram estudar, muito menos quem prometeram estudar, que nós sabemos quem é. Espero que sejam vocês. Agora, aquele clássico exemplo de sujeito indeterminado, quando o professor olha para o fundo da sala, tem 4 pessoas tampando o nariz e uma delas vira e fala: peidaram. E quem peidaram? Não se sabe, certo? Sujeito indeterminado, fácil, não é? Terceira pessoa do singular com o pronome se ou na terceira pessoa do plural. Vamos adiante? Agora, se você já estudou orações coordenadas e subordinadas, a subordinada principalmente vai entrar nesse caso, tá? Sujeito oracional. Sujeito oracional é quando a segunda oração faz o papel de sujeito da primeira. O verbo principal precisa estar na terceira pessoa do singular. Vamos entender como que é isso. É necessário que você concentre. Veja, primeira oração. É necessário, a segunda oração, que você concentre. Verbo da primeira oração, verbo principal, é o é. Está na terceira pessoa do singular. Que você concentre é o sujeito oracional. Essa oração faz o papel de sujeito. E o núcleo desse sujeito é o concentre. Parece que aprendeu tudo. Novamente, o verbo está na terceira pessoa do singular, o verbo principal parece que aprendeu tudo. É o sujeito oracional. E o núcleo dessa vez é o aprendeu. É importante que pratique com exercícios. É verbo principal, importante que pratique com exercícios. O sujeito é que pratique com exercícios. Sujeito oracional. E o núcleo do sujeito oracional é o pratique. Entendeu bem, pessoal? Tá legal? Vamos embora então. Essa foi a aula de sujeitos. Gramática é fácil. Difícil são os exercícios, galera. Tem Facebook? Adiciona lá. Facebook/certa palavra. YouTube/certa palavra. Aulas de português. E mais vídeos. Quer ver a aula sem a narração? Entra no Prezi. Valeu, galera, pela aula. Espero que vocês tenham gostado. Tem mais aí.